Agora em Manaus, com a Nicole Gomes, mais uma denúncia contra o professor de jiu-jitsu Melqui Galvão. Oi, Nicole, boa tarde. Oi, Carol, Fernando, boa tarde para todo mundo. A atleta Brenda Larissa Alves da Silva denunciou ter sido vítima de abusos sexuais, físicos e psicológicos por 14 anos pelo professor de jiu-jitsu Melqui Galvão. Ele foi preso no dia 28 de abril aqui em Manaus. Segundo a Brenda, os crimes começaram quando ela tinha apenas 12 anos, após entrar em um projeto esportivo em Manaus, onde ele atuava na época. Em entrevista ao portal G1 Amazonas, a Brenda contou que o treinador se aproximou dela depois de identificar a dedicação dela nos treinos e a situação também de vulnerabilidade da família. Ele teria oferecido, então, apoio financeiro, acesso a competições e estudos, além de prometer uma carreira de sucesso no esporte e, em troca, passou a exigir obediência e depois iniciou os abusos. Segundo ainda a atleta, o professor pagava despesas como alimentação, kimono e inscrições em campeonatos, além de conseguir patrocínios. E foi justamente nesse período que os abusos passaram a fazer mais parte da rotina e se repetiram por anos. Quando a atleta completou 16 anos, foi quando ela percebeu que outras meninas do projeto também eram vítimas, quando surgiram na época comentários sobre abusos, e o projeto foi encerrado. Para despistar suspeitas, o treinador chegou inclusive a criar um suposto namoro entre a Brenda e um outro aluno. Depois disso, o treinador criou um novo projeto, dessa vez nos Estados Unidos. A Brenda entrou nesse projeto, ela foi até o exterior, mas apenas para participar de um mundial. Quando voltou para o Brasil, passou a morar em São Paulo e perdeu ali temporariamente contato com o professor de jiu-jitsu, mas durante a pandemia ela voltou para Manaus e a pressão psicológica continuou para que ela permanecesse sobre a influência do treinador. E mesmo quando aconteceu o rompimento da relação profissional e pessoal, o contato foi persistente por parte do Melqui. Sempre ali me coagindo, me mandando mensagem ali, né? E, inclusive, esse ano ainda ele me mandou uma mensagem no dia do meu aniversário. Foi horrível, ele me mandou uma mensagem, uma foto de quando eu era criança, se desculpando, né? Ele falou, desculpa pelos meus erros do passado, volta tudo. Por isso que eu falei que são 14 anos de tortura, que é tortura mental. Teve tudo, mas a psicológica durou esses 14 anos. O domingo antes dele ser preso, ele estava dando like nas minhas fotos e tudo. Então, tudo para mim era torturador, conviver com isso, sabe? A Brenda também relatou que sofreu agressões físicas e humilhações e que a irmã dela também foi vítima de abuso sexual por ele. A atleta decidiu tornar o caso público para incentivar outras vítimas a procurarem ajuda. A gente lembra que o Melqui Galvão é conhecido no meio esportivo como faixa preta e treinador de jiu-jitsu, é responsável por uma academia aqui em Manaus. Ele também é pai do multicampeão da modalidade, o que é conhecido hoje como Mica Galvão. Esse caso veio à tona após uma adolescente de 17 anos, ex-aluna do treinador, denunciar a prática de atos libidinosos sem o consentimento durante uma competição que foi realizada fora do país. Segundo a polícia, os denunciantes apresentaram uma gravação onde o investigado admite de maneira indireta o ocorrido e tenta evitar que o caso seja levado adiante com a promessa de compensação financeira. Outras duas possíveis vítimas foram identificadas em diferentes estados do país e, além da prisão temporária decretada, foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele em Jundiaí, no interior paulista. Em nota, a Polícia Civil do Amazonas diz que as investigações relacionadas ao professor continuam aqui em Manaus. O suspeito está detido na Delegacia Geral e a corporação aguarda decisão judicial para transferi-lo a um presídio em São Paulo, onde foi expedido, então, o mandado de prisão temporária. Por aqui, a gente não localizou até agora a defesa de Melqui Galvão. Carol. Obrigada, Nicole.